As probabilidades são de que se você esteve no TikTok ou no Twitter, agora chamado de X, recentemente você viu muitas postagens a respeito do Ozempic. Na verdade, o Elon Musk tweetou a respeito disso há um pouco tempo atrás, alguns meses, e também foi coberto no The New York Times. Literalmente, essa medicação está sendo falada em todos os lugares. Então, já está na hora de a gente falar a verdade sobre o Ozempic. Eu sou o Dr. Pascoal Figueiredo. Meu intuito aqui é trazer informações embasadas cientificamente para te empoderar de boa informação e te gerar autonomia para você melhorar da melhor maneira possível diabetes, obesidade. Então, antes de começar, se inscreve no canal e ao final deixa o seu comentário do que você mais gostou. Para quem não sabe, o Ozempic é um medicamento aprovado pela FDA nos Estados Unidos em 2016, pela Anvisa no Brasil em 2019, e ele foi desenvolvido para utilizar para pacientes diabéticos, para controlar o açúcar no sangue e, consequentemente, diminuir a probabilidade de eventos cardiovasculares graves, e também tem como tabela a perca de peso. Devido a esse efeito adicional da perca de peso, muitas pessoas começaram a utilizar a medicação off-label, ou seja, fora do que ele foi designado para ser utilizado, que era para o quadro de diabetes. Por isso, a empresa farmacêutica que fez e patenteou o Ozempic, que ela pegou também essa mesma medicação que se chama semaglutida e colocou em doses mais altas, com uma nova rotulagem e uma outra marca, com outro nome, chamado de Wegovy ou OneGovy, e buscou aprovação do FDA nos Estados Unidos para utilizar para direcionar para o quadro de tratamento de obesidade. Uma dose maior, sendo utilizada uma vez por semana também, e também direcionado para que acompanhe o quadro de obesidade, como a hipertensão, o colesterol alto e etc. Depois que tantas pessoas começaram a receber a prescrição de Ozempic para esse uso off-label da perda de peso, explodiu em popularidade, principalmente na televisão, no TikTok, e as pessoas alegando que perderam muito peso, falando sobre o seu sucesso, que perdeu tantos quilos em tanto tempo. Então, como resultado de toda essa popularidade, houve uma corrida aos médicos para que as pessoas pedissem a prescrição dessa medicação off-label, a fim de ajudar na perca de peso, o que infelizmente acabou criando uma escassez de mercado e colocando em risco as pessoas que, na verdade, precisariam de verdade do uso dessa medicação, justamente por terem um diagnóstico verdadeiro de diabetes, pelo qual a medicação foi utilizada. Então, devido a esse enorme aumento de desinformação, acontece que, neste exato momento, nós precisamos verificar os fatos do que, para que essa medicação serve e no que ela ajuda. Essa afirmação é deliberadamente falsa. Qualquer um que diga isso tem uma péssima compreensão de como a semaglutida, que é o Ozempic, realmente funciona. Essa medicação realmente funciona como um inibidor de apetite que retarda o esvaziamento gástrico. Portanto, a comida fica parada mais tempo no trato gastrointestinal. Você se sente mais satisfeito, você tem menos apetite. Então, com menos apetite, vai levar você a consumir menos calorias e, portanto, emagrecendo. Por isso é completamente errado a gente pensar que pode comer tudo e a quantidade que quiser e depois usar a medicação, porque ela não vai absorver as calorias, como se eu fosse num rodízio de pizza e comer 10 pizzas. Ah, não tem problema, porque eu vou tomar o Ozempic depois e não vai absorver as minhas calorias. Pessoal, isso está completamente errado. Você vê como há uma diferença muito importante aqui, porque se você comer muita comida e tomar esse medicamento, o que vai retardar o esvaziamento gástrico, isso vai fazer literalmente você se sentir pior e terá mais efeitos colaterais, mais náusea, mais vômito, mais diarreia em potencial. Constipação, então nem se fala. As pessoas estão realmente falando sobre os efeitos colaterais dessa medicação. Os médicos relatam por acompanhar os pacientes, inclusive em dosagens normais e iniciais da medicação. Isso leva a pessoa a comer porções reduzidas de comida. Então, imagine se você comesse demais pensando que pode consumir à vontade e não espera nenhum efeito colateral com relação a isso.
Embora tomar esta medicação seja um motivo de preocupação, esta afirmação está começando a ficar fora do controle, porque inicialmente começou com algumas observações simples que os médicos fizeram de seus pacientes, que estavam perdendo peso com o Ozempic ou com o Wegovy, no caso dos Estados Unidos. E eles estavam vendo que esses pacientes estavam perdendo tanto gordura corporal, mas também estavam perdendo massa muscular, massa magra. O que não é surpreendente, porque a forma como essa medicação atua é suprimindo o seu apetite e, portanto, fazendo com que o paciente consuma menos calorias. E sempre que nós consumimos menos calorias, você perderá massa muscular e gordura corporal. Isso é óbvio e não é ideal, mas como é que a gente reduz esse tipo de coisa? Com o uso dessa medicação, é interessante a gente ter um controle limitado dos nossos hábitos e estilos de vida. Por exemplo, qualquer bom médico não deveria apenas prescrever a medicação, mas sim recomendar para o paciente um plano nutricional importante, com aumento de proteína, certo? Com a recomendação de exercício físico, principalmente a musculação, para que não haja esse efeito colateral da perda de massa muscular. O que a gente vê no TikTok é alguém dizendo assim: "Ah, mas eu tomei o Ozempic para ir num casamento e perdi 5 quilos. Olha só como eu tô linda, como eu tô bonito", e não é para isso que o remédio foi feito, gente. Na verdade, as pessoas que já estão com peso saudável e querem ficar mais magras, não foram as pessoas que foram estudadas para que a medicação fosse validada e fosse segura de ser utilizada, mas sim as pessoas que têm um quadro de obesidade, certo? Com sobrepeso ou um quadro de obesidade. Essas pessoas é que foram estudadas e que foi testado a segurança da medicação. Para quem está com peso normal, saudável, está dentro do IMC abaixo de 25, mas quer perder uma gordurinha aqui e ali, desculpe, a medicação não foi feita para você. Talvez para quem tem um peso saudável e fizer o uso da medicação, pode até, na verdade, ao invés de ter o benefício da perca de peso, acaba trazendo efeitos colaterais bem desejáveis. E sim, quando fizer a interrupção da medicação, pode não apenas recuperar o peso perdido, como ganhar mais peso do que você estava antes de iniciar a medicação. Muitas pessoas até acabam associando o uso do Ozempic a algo temporário, no sentido de que, agora eu vou entrar numa dieta, então eu vou usar o Ozempic para me ajudar. E depois, quando para o Ozempic, e daí vai parar também com as medidas de estilo de vida, com a alimentação saudável, e pronto. Tá feito o estrago. Você vai entrar no efeito sanfona. E isso vai trazer riscos à sua saúde. Esse é a perca de peso muito rapidamente, depois ganho de peso muito rapidamente, depois entra no Ozempic de novo, depois volta a ganhar peso novamente. Esse efeito sanfona vai trazer prejuízos importantes também para a sua saúde. Então, não se engane, não é assim que funciona. Normalmente, um efeito também muito comum de acontecer é que as pessoas estão atribuindo é o efeito de você perder rapidamente gordura subcutânea, o que está presente bem embaixo da sua pele. E isso acaba fazendo um efeito colateral mais comum nas pessoas entre 30 e 40 anos, que tem como resultado você desenvolver uma aparência como se você estivesse com a face de Ozempic, que foi popularmente atribuído a isso, né? Essa face com as covas aqui na bochecha, como se você estivesse com uma aparência mais caquética, com uma olheira mais profunda. E isso se dá devido a essa perca de gordura muito rapidamente, essa gordura embaixo da pele, né? Que é a gordura subcutânea. Isso, na verdade, não deveria estar acontecendo. A minha suspeita é que as pessoas estão experimentando esse rosto Ozempic, né? Esse rosto mais com essa profundidade, com esse oco, né, nas bochechas, são os indivíduos justamente que estão correndo para perder peso, utilizando formas e dosagens mais elevadas do que as que são recomendadas para medicação.
Porque quando os médicos prescrevem essa medicação, eles respeitam a progressão da dose da medicação, acompanhando sempre o quanto que você está perdendo de peso e os efeitos colaterais que você está tendo. Porém, como a medicação ela foi liberada e podendo ser adquirida sem a prescrição médica, muitas pessoas estão utilizando deliberadamente essa medicação. Idealmente, o que os médicos estão procurando é uma perda contínua de peso, 1 ou 2 quilos por semana. Obviamente, isso varia dependendo de situação para situação de cada indivíduo, mas certamente não é os 10 a 15 quilos em uma semana que as pessoas afirmam ter perdido com essa medicação nas redes sociais e quando usam a forma não controlada ou dosagens mais elevadas da medicação. Eu não acho que os agonistas do GLP-1 devam ser o tratamento de primeira linha para quem precisa perder peso. Sempre que você prescreve uma medicação, é necessário que haja uma relação risco-benefício. Eu vou ver qual que é o risco que esse paciente corre e o benefício que ele vai ter, e eu vou colocar isso na balança. Então, eu tenho que conversar com o paciente sentado à minha frente e, em última análise, o indivíduo precisa decidir se o medicamento ele vai ser adequado para ele ou não, mediante todas as informações que eu passei para ele sobre efeitos colaterais, sobre os benefícios e os riscos que essa medicação pode trazer. Por isso, é o próprio paciente que deve discernir, mediante todas as informações que ele recebeu, se essa medicação vai ser adequada para ele ou não. Mesmo que essa medicação tenha se tornado muito promissora para os indivíduos perderem de 10 a 20% do seu peso corporal, para as pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, ainda é importante levar em consideração que há riscos legítimos de tomar essa medicação. Há efeitos colaterais que as pessoas têm problemas e que são muito bem documentados, como efeitos gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, constipação, pancreatite, problemas renais. Há um problema potencial de aumento do risco de câncer quando a medicação é utilizada a longo prazo, principalmente câncer de tireoide e de pâncreas. E as pessoas que já tiveram relatos no passado a respeito de câncer de tireoide e de pâncreas, existe uma contraindicação para o uso dessa medicação, sim. Por isso, a gente deve pensar no Ozempic ou na semaglutida como uma ferramenta, algo que a gente pode ter no arsenal para ajudar os pacientes a alcançarem o peso desejado. Quando falamos sobre o peso desejado, eu estou falando sobre um peso saudável para o paciente. Um peso saudável, no meu caso, para mim, para você, quer dizer, para as suas particularidades individuais, certo? Eu sinto que toda essa conversa, né, sobre perda de peso, a corrida para você chegar no peso ideal, acaba fazendo a gente desviar do que verdadeiramente é importante. Veja, quando o paciente vem até mim me procurar, ele quer emagrecer, certo? Ou ele quer melhorar o quadro de diabetes. Mas para que isso aconteça de maneira primorosa, é importante uma coisa: a gente melhorar a saúde. Então, sim, a gente pode entender uma coisa e ter uma reflexão. Salvo, né, a exceção dos indivíduos que estão enfrentando alguma situação socioeconômica difícil, ou quem tem uma condição médica legítima que impede de perder peso, como é um quadro de hipotireoidismo, por exemplo, dentre outras situações, né, que acabam aumentando o peso. Pessoal, o ganho de peso ou a perca de peso está sim sob o nosso controle. Há coisas que nós podemos fazer e que eu poderia recomendar como médico para ajudar alguém a perder peso. Quando se trata de um ponto de vista nutricional, então vamos buscar uma nutricionista para pegar um bom plano alimentar que contribua para a tua perca de peso de maneira saudável e te nutrindo de verdade. Também a respeito de um profissional para te ajudar na parte física, para começar do zero, né? Para que você inicie um quadro de atividade física e uma preparação, para que você se condicione, bem como o sono e a saúde mental. Então, quando eu penso na saúde do meu paciente, não é só apenas a perca de peso que é o determinante nessa história, mas sim se trata de melhorar o estilo de vida de alguém. A gente não está aqui apenas diminuindo o peso, né? E sim melhorando a qualidade de vida.
dessa pessoa e diminuindo o risco que traz sobre o desenvolvimento de muitas doenças que têm como base essa inflamação crônica, o ganho de peso e o desenvolvimento do diabetes e todas as complicações que vêm junto nesse processo. Em última análise, também é para prolongar e muito a sua vida. Então, ser médico é isso, não é se concentrar apenas na balança. E não esqueça, você, escreva aqui embaixo, eu gostaria muito de saber se você já fez o uso, se gostaria de usar o Ozempic, se fez uso, qual foi a sua experiência, se você atingiu o peso que você gostaria, se você teve efeitos colaterais, escreve aqui embaixo para mim, eu gostaria de saber. E não esquece de dar o like se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e, como sempre, fique feliz e saudável. Tchau, tchau.